Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores pela presença. Quero também agradecer a presença das pessoas que se fazem presente nesta noite. A todos um grande abraço. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada em 6 de abril de 2015, às 19 horas. Presidente, vereador Ezio Simão, vice-presidente e vereador Albino Juste. Primeiro secretário, vereador Oswaldo Favro. Demais vereadores presentes na sessão, Carlos Everaldo Stefani, Delrian Scarabelotti, Gisele Esteve Baesso, Elinamar Baesso. Vereadores ausentes, Edson Jair D'Agostin e Valdecir de Aguiar. O senhor presidente autorizou a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, realizada em 30 de março de 2015, às 19 horas, na qual, após lida, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Mensagem 07, de 2 de abril, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que vem, através da presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 10, de 2 de abril, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Irmã Carme, projeto em regime de urgência e votação em turno único, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica. O senhor presidente deu entrada no referido projeto de lei. Na hora do dia, em discussão e votação, projeto de lei 08, de 27 de março de 2015, que concede subvenção social à entidade artística e cultural do município de Turvo e dá as providências. Projeto em regime de urgência. Projeto de lei 09, de 27 de março, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação SOS Quatro Patas, também projeto em regime de urgência. O senhor presidente colocou projeto de lei 08 e 09 em discussão. Após discussão, foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade pelos senhores vereadores em votação única. No encerramento, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 13 de abril, às 19 horas. Sala do plenário, 6 de abril de 2015. Coloca a ata em votação. Quem for favorável permaneça como estão, aos contrários se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 08/2015. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, através do presente, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 11, de 10 de abril, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Lar Beneficente São Vicente de Paulo, de Araranguá, projeto em regime de urgência e votação em turno único, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Ronaldo Carles, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 11/2015. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Lar Beneficente São Vicente de Paulo de Araranguá, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ, com a finalidade de abrigar idosos do município de Turvo perante o Lar Beneficente São Vicente de Paulo. Artigo 2º. Para atingir os objetivos pretendidos no convênio a ser firmado com o município repassará a importância de R$ 18.000 pagos em 8 parcelas no valor de R$ 2.250, compreendendo os meses de maio a dezembro de 2015. Artigo 3º. Fica a entidade acima obrigada a prestar contas dos recursos recebidos mensalmente,
obedecida à legislação vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor, data de publicação, turvo 10 de abril, Ronaldo Carles, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem, número 09/2015. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, através do presente, encaminhar cópia das seguintes leis. 2.235, de 26 de março, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Turvo. Lei 2.235, 34, de 26 de março, concede contribuição financeira à Cooperativa Turvense de Irrigação e dá outras providências. Lei 2.233, de 18 de março, autoriza a doação de imóveis e dá outras providências. Lei 2.232, de 18 de março, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal contratar monitores em caráter temporário para atendimento das atividades relacionadas à preparação de atletas amadores do município e dá outras providências. Lei 2.231, de 18 de março, concede contribuição financeira à instituição privada e dá outras providências. Lei 2.230, de 18 de março, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Amigos da Pastoral da Criança da Diocese de Criciúma. E Lei 2.229, de 18 de março, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Prefeitura Municipal Turvo, a firmar convênio com a Associação de Clube de Mães de Turvo. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei PLL número 01/2015. Dispõe sobre a denominação de Estádio Municipal no município de Turvo. Artigo 1º. Fica denominado de Estádio Municipal Eliseu Manente o estádio municipal localizado na Rua Rosa Manente, bairro Vila Manente, Turvo, Santa Catarina. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor da publicação, turvo 10 de abril. Esse projeto de lei do Legislativo é de autoria do senhor vereador Edson Jair D'Agostinho. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 01/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois do vindo plenário, na forma regimental, seja justificado com base no artigo 3º da Lei 2.134/2012, sua ausência na sessão do dia 6 de março de 2015, sala de sessões 3 de abril, esse requerimento de autoria do senhor vereador Edson Jair D'Agostinho. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 04/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois de ouvido no plenário, na forma regimental, seja justificada com base no artigo 3º da Lei 2.134/2012, sua ausência na sessão do dia 6 de março de 2015. Sala de sessões 13 de abril, autoria do vereador Valdecir de Aguiar. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 01/2015. Indicamos à mesa, cumprindo as formalidades legais, a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Que seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de se construir 2 lombadas na rodovia Afonso Bom, que dá acesso à comunidade de Ponte Alta, sendo uma de frente à residência de Dair Maranhão e a outra de frente da residência de Dair Favro. Justificativa. A presente propositura visa atender às reivindicações dos moradores daquela comunidade, pois os motoristas vêm abusando do excesso de velocidade na referida via, aumentando ainda mais os riscos de acidentes. Por esse motivo, se faz necessário a construção das referidas lombadas, pede deferimento às sessões 10 de abril,
Autoriza os senhores vereadores Lindomar Baesso, Oswaldo Favro e Carlos Everaldo Stefani. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 02/2015. Solicitam que seja realizado um estudo no sentido de editar uma lei autorizando o município a pagar e doar aos produtores rurais o bloco de notas de produtor rural. Justificativa. A presente propositura visa atender às reivindicações dos produtores rurais e também para estimular a produção agrícola e agropecuária, vez que está sendo cobrado o valor de 50 centavos por cada nota de bloco de notas de produtor rural. Pede deferimento às sessões 10 de abril, vereadores Lindomar Baesso, Oswaldo Favro e Carlos Everaldo Stefani. Ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2015. Este projeto de decreto legislativo dispõe sobre a aprovação das contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Turvo. Que dispõe sobre as contas do exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Turvo, que tem o parecer do Tribunal de Contas recomendado e aprovado a aprovação do referidas contas. Coloque em votação. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2015. Senhor presidente, a bancada do PP queria fazer uma ressalva com relação às contas, com relação ao Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Esse já foi um problema que a gente verificou no ano passado e ele continua, persiste. Eu vou ler aqui o que o Tribunal de Contas nos mandou. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na análise realizada pelo DMU acerca do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi constatado que, no caso do município de Turvo, constatou-se que o mesmo não possui nem mesmo como uma unidade orçamentária dentro de um órgão. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não atende o previsto do artigo 88, inciso 4º, da Lei nº 8.069/90. São diretrizes da política do atendimento. A manutenção dos fundos nacionais, estaduais e municipais vinculados aos respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além disso, conforme a documentação acostada ao processo, as folhas 94 a 139, verifica-se que a nominata dos atos de posse dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estão acostados aos autos, as folhas 104 a 107. Não houve a remessa de plano de ação referente ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo sido encaminhado apenas o Plano Municipal de Assistência Social, caracterizando a ausência de elaboração do mesmo, em desacordo ao disposto ao artigo 260, inciso 2º da Lei nº 8.069/90, com o artigo 1º da Resolução do CONANDA, no número 105, de 15 de junho de 2005. Não houve a remessa de plano de aplicação dos recursos da FIA, tendo sido encaminhado apenas o Plano Municipal de Assistência Social, caracterizando a ausência de elaboração do mesmo, contrariando o disposto do artigo 260, inciso 2º da Lei 8.069/90, e o artigo da Resolução do CONANDA, no número 105, de 15 de julho de 2005. A remuneração dos conselhos tutelares foi paga com recursos da Prefeitura, Secretaria de Administração e Finanças, conforme folha 108. Considerando, portanto, a evidência de possíveis desconformidades apuradas pelo DMU, recomenda-se ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas urgentes. Então, o que fica aqui é que, se o Ministério Público entender, isso se caracteriza um ato de improbidade administrativa. E nós não queremos que isso aconteça aqui no nosso município.
então que o Poder Executivo tome as providências cabíveis para regularizar essa situação do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O nosso voto é a favor da aprovação das contas, sim, sem problema, mas a bancada do PP faz essa ressalva, que o prefeito, que o Poder Executivo tome alguma ação, para depois não ter que pagar ou não ter que responder pela mesma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em votação secreta as contas da Prefeitura Municipal de Turvo do exercício de 2012. Peço ao secretário para dar continuidade aos trabalhos. Então, eu convido cada vereador para pegar a cédula de votação e vão se dirigir até a nossa tribuna, que servirá de cabine de votação, que após a votação depositará seu voto na urna posta sobre a mesa. A cédula é bem simples. Contas anuais da Prefeitura Municipal de Turvo relativas ao exercício 2012. Processo PCP 13/00 409670. Parecer do Ministério Público Tribunal de Contas 2140 de 2013. Parecer prévio 119 de 2013. Relatório DMU 3207 de 2013. Aprova as contas ou rejeita as contas. Primeiro vereador, Albino Juste. Só para, por favor. Carlos Everaldo Stephanie. Del Rien Scarabelotti. Edson Jair D'Agostinho. Ezio Simão. Gisele Estevão Baesso. Lindomar Baesso. Oswaldo Fávaro. E Valdecir de Aguiar. Convido um vereador de cada bancada para a escrutinação dos votos.
Aprovadas as contas. Aprova as contas. 9 votos a favor. Nenhum contra. Portanto, as contas da Prefeitura Municipal de Turvo relativa ao exercício 2012 foi aprovada por unanimidade. Vou convidar o João Júnior Colodel, né, nosso patrão do CTG, para chegar até aqui à frente, fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. Senhor presidente, como o senhor sabe, estamos chegando aí mais um rodeio. Já queria agradecer vocês por terem aprovado o recurso para nós fazermos o nosso rodeio, né? E deixar o convite para vocês para a abertura no sábado à noite e para todas as etapas do rodeio. Nós iniciaremos na sexta-feira de manhã as nossas atividades. Quinta-feira já tem um baile, mas sexta-feira começaremos as atividades. O passeio ciclístico também passará pelo rodeio, né, lá pelo Parque de Exposição. Na sexta de manhã, o passeio ciclístico da cidade de 1º de maio. E lá será feito os sorteios, depois continua o passeio. Então, fica também o convite para participar do passeio ciclístico. Houve aí umas conversas aí pela imprensa, né, de que os rodeios foram cancelados, mas é que apareceu uma doença nova aí, um tal de mormo, que é uma doença um tanto perigosa, que passa para a pessoa e acaba matando. Então, os rodeios que estavam próximos não foram realizados. Por quê? Porque todos os cavalos agora, além dos vários exames que você tem que apresentar mais esse exame, que é o exame do mormo, né? Isso aconteceu porque, perto da região de Lages, alguém comprou uns cavalos, trouxe eles meio clandestinos e estava com a doença. E isso podia prejudicar toda Santa Catarina, porque vocês sabem que nós somos área livre de qualquer doença. Então, até eu estava conversando com o Gilberto, por isso que muitas vezes acontecem as coisas, e os caras, porque parece que ser contra o agricultor ou contra o pecuarista, mas não, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que também teve um outro colega aí que comprou um cavalo do Rio Grande do Sul, de um leilão, não tem os documentos, não tem os exames necessários, um cavalo desse não pode vir para cá. Como teve alguém aí no Ermo que comprou gado vindo da serra, sem a tramitação, foram mortos. Parece que é errado a princípio, né? Mas não é. Porque um simples fato desse, como esse do mormo, que o cara trouxe esses cavalos, imagina assim, todo dono de cavalo tem que fazer exame, porque esse cavalo não pode mais andar dentro da cidade. Tem o exame? Não. Então você está com problema. Não pode ser transportado, o animal não pode nada. E olha o risco que pode trazer até a nossa própria saúde, né? Então, mas isso já foi superado, por quê? Porque precisa-se de uma semana para os exames. Então, nos últimos dias, está todo mundo fazendo exame, tá? E nós temos 2 veterinários aqui da região, um fez 300 exames, outro 200 e poucos exames. Então, por aí vocês vejam. E vejam o gasto que vai ser tudo isso, porque tem tudo para São Paulo fazer os exames lá. Mas está tudo tranquilo, vamos ter o rodeio. O rodeio de Tubarão e de Jaguaruna foram cancelados, mas nossa parte está tudo ok. E então, gostaria de agradecer, dizer que realmente vamos fazer o rodeio, vamos tentar procurar fazer um rodeio como nos últimos anos, uma coisa bem tradicional, uma coisa bem calma, uma coisa assim bem para a família. Deixo o convite para vocês, toda a população, que nos visitem. Vamos ter, além das partes campeiras, as atividades artísticas. Gente, vão lá ver, vamos lá, sentam lá, vê uma declamação, vê uma dança, vale a pena. Vem tantos grupos bons e é interessante.
Até tive uma surpresa na terça-feira passada. A gente foi convidado pelo Rotary Club para participar do evento com os pessoal que veio do exterior. A gente fez uma apresentação e daí teve muitas pessoas que chegaram assim para mim depois. Pá, eu não sabia que Turvo tinha uma invernada tão bonita, que vocês dançavam tão bem, que coisa linda. Eu disse, pois é, gente, então vamos lá no rodeio, que lá tem grupos até bem melhores que o nosso. Os caras me olhando, não, é verdade. Então fica aí o convite para vocês, para irem lá, irem tranquilos, ver o nosso rodeio, participar, porque é uma cultura. O pessoal vai dizer, não é uma cultura própria nossa. É uma cultura. É uma cultura. E se vocês todos sabem que antigamente, as tropas desciam a serra, passavam pelo Turvo para ir para Aranguá, onde o gado era vendido, botado nos navios para ir para São Paulo, certo? Quando chegava em Turvo e não dava passagem, tinha que voltar e desviar pelo Jacinto, sair lá na praia e iam pela beira-mar. Essa volta se chamava Volta Grande, por isso que o Jacinto se denominava Volta Grande. Um pouquinho de cultura. E por isso que se chamava lá em Araranguá as Campinas. Os pais de vocês ainda não falam em Campinas? Eu vou lá para as Campinas. Porque lá tinha um pasto grande, então o gado ficava lá. Se nós formos aqui na serra, nós vamos achar ainda as rotas dos pessoal que passavam. Até estava conversando esse dia com o Fernando Bendo, ele disse que daí paravam ali no seu Chico Dominguini, não sei se vocês se lembram que o Chico tinha cercado de pedra, e dormiam ali, o gado. Então, Turvo sempre foi um centro da cultura gaúcha. A cultura gaúcha sempre passou por aqui, os tropeiros passavam aqui. Depois é que vieram os italianos. Os italianos vieram depois. Daí se integraram. E se tu pegar a cultura gaúcha, por exemplo, as danças não são... de onde é que vieram? Vieram da Europa. Todas as danças vêm da Europa. E chegaram aqui e pegaram o jeito daqui. Então, tudo isso faz parte da nossa história. E o nosso CTG também faz parte da nossa história, como o nosso CTG é o primeiro CTG do Vale do Araranguá. Para vocês terem noção, a cultura gaúcha começou aqui em Turvo. O primeiro CTG, que era aqui no seminário. Depois começou o trabalho em Sombrio e Araranguá. Nós fomos pioneiros, até nisso. Então, gente, obrigado. Fica aí o convite para todos, para o dia 1, 2 e 3, especialmente aí na abertura. Gostaria de contar com a presença de todos na abertura, que é muito importante para nós a abertura. A gente já deixou para sábado à noite para ser uma coisa mais comemorativa e ter mais gente. Claro que o rodeio começa na quinta, mas se nós formos na quinta não vai ter ninguém para ver nós lá, né? Na sexta-feira realmente começa a chegar o povo, que é feriado, e no sábado daí é o ponto mais alto, né? Antes dos bailes, antes das coisas. Obrigado a todos e conto com todo mundo. Obrigado, Joquinha. Quando a gente fala em rodeio, a gente sempre lembra do Joquinha e do Jânio, né? Espero que eles continuem sempre no comando aí. Não que outras pessoas não tenham capacidade, mas é pela força de vontade, Joquinha, que vocês têm pelo CTG. E eu sempre participo da hora da invernada artística ali, tá? É uma das coisas mais bonitas, a gente não prestava atenção. Mas depois que um dia eu fui lá, comecei a participar todos os domingos da invernada. Parabéns. Convido para fazer uso da palavra o senhor vereador Albino Juste. Quero saudar o presidente da casa, vereador Ezio Simão, os companheiros vereadores, vereadora Gisele, saudar as pessoas que se fazem presentes, servidores da casa, servidores da administração municipal, queria saudar também o secretário da Agricultura, o Juruna, que também é ex-vereador dessa casa, hoje atual suplente, a imprensa em nome do Lalo e a todos os ouvintes da Imigrante nesta manhã. Hoje eu vou falar um pouco da viagem a Brasília. Em tempo não queria também te parabenizar, Joca, na tua fala e também te saudar e te enaltecer o teu trabalho também frente à patronagem geral, com o patrão geral do nosso CTG Vale da Amizade. E tenho certeza que a gente vai se fazer presente e desejar a toda a patronagem sucesso em mais esse rodeio. Então, falar um pouco, comentar da nossa ida
de vereadores a Brasília na semana passada, e juntamente também estavam o prefeito, vice-prefeito, e dizer assim, como muitos tiveram a oportunidade de ver também através dos noticiários nacionais, foi uma semana bastante tumultuada em Brasília, até devido aos protestos de manifestantes, principalmente dos sindicalistas, principalmente por parte da CUT, frente ao Senado Federal, quando da PEC, da terceirização. E a gente viu lá, até conversando com deputados, havia sim uma vontade até de ser aprovado, como foi aprovado por uma ampla maioria dos senhores senadores e deputados. Então, dizer assim, ó, que atrapalhou um pouco a nossa ida para lá, porque por causa dos protestos, mas que nós fizemos a nossa parte, visitamos vários deputados, conversamos, gabinete dos deputados, e também tivemos em ministério, um dos mais importantes, o Ministério da Integração Nacional, onde que lá a gente conversou com o secretário, o Dr. Vinícius, e também o Edson, que é secretário da Integração Nacional, e até isso foi um encaminhamento através do Noilton, né, vereador Pisca? E dizer assim, falar na barragem Rio do Salto é uma coisa até um pouco, eu diria, desagradável, tendo em vista já tudo que foi falado. Já se passaram, eu acredito, em torno de 30 anos, e que a gente também teve, nos últimos meses, aí, uma notícia desagradável, que dos 66 milhões, 36 milhões foram desviados para uma obra no oeste catarinense, mais precisamente em Chapecozinho. E chegando lá, a gente teve a oportunidade de ver lá um ofício encaminhado pelo presidente da Casan, vereador Pisca e demais vereadores, seria isso aí, e também um ofício encaminhado pelo governador do estado, senhor Raimundo Colombo, até pedindo clemência para que o governo federal mantesse os 36 milhões no PAC, no Programa de Aceleração Nacional, que é o PAC, no orçamento da União. Claro, quem tirou o recurso desta obra importante aqui para a região e colocou em outra região, mais precisamente lá no oeste catarinense, alegando que não havia um projeto de licença ambiental, e que esse projeto de licença ambiental, segundo nos colocaram, que se não for concluído esse projeto de licença ambiental até 30 de junho agora, vai ser perdido o recurso dessa importante obra aqui para a região. E é lamentável escutar a gente ouvir isso aí. Então nós, vereadores, prefeitos, deputados também aqui da região, nós estamos envolvidos, se bem que bater nessa tecla é complicado, mas que a gente também não dá para deixar esfriar, não. Eu acho que agora que é o momento da gente estar presente, a gente cobrar, né, senhores vereadores, e os prefeitos também da região, e os nossos deputados também. Mas que a grande responsabilidade eu vejo hoje, sem dúvida nenhuma, que o governador e o vice-governador é que tem força, porque foram eles que tiraram, e eles que vão lá brigar, principalmente com a presidenta Dilma, para que coloque realmente o Programa de Aceleração Nacional no orçamento da União. Eu acho que não é difícil, mas que cabe a eles a tomar essa providência, e eles, se eu sou o governo do estado, e eu vou lá e peço para a presidenta olhar com carinho essa situação. Eu digo assim, ó, Brasília, vocês sabem que é muito grande, é muito complexo, e as coisas, eu acredito numa coisa, e eu tenho certeza que todos os vereadores que tiveram lá e já tiveram em outras oportunidades também, eu diria assim,
se a gente não tiver presente, os prefeitos que não estão lá cobrando, nos ministérios, no Senado, no Congresso Nacional, os deputados, certamente não vão obter recursos para o município. Porque são mais de 5.000 prefeitos, e todo dia lá tem muitos prefeitos buscando recursos. E se a gente realmente não tiver lá, a gente não estiver cuidando, certamente os municípios vão ficar para trás. Por isso que eu acredito no sucesso, no êxito do administrador, aquele que está lá presente e batendo nas portas lá dos gabinetes, dos ministérios, para que realmente as coisas aconteçam. E não é diferente. Então, eu diria assim, a gente fez essa viagem lá e eu acredito que a gente tem que continuar. Nós temos que continuar, nós temos que cobrar dos nossos deputados, também cobrar do nosso governador, do nosso vice-governador, que também é aqui do Sul, e que nós não podemos deixar perder essa importante obra. Já se passaram muitos anos, como já frisei, e não podemos deixar. Eu acho que essa luta tem que continuar e é importante a gente cobrar. Eu acho que agora é a hora de cobrança, principalmente do nosso governo do Estado e do nosso vice-governador. E tenho certeza que isso nós vamos fazer, e cada um de nós, vereadores, eu acho que nada mais que obrigação de nós, aqui do Legislativo, e quem sabe, né, senhor presidente, a gente também envolver, porque essa barragem não vai atender só o município de Turvo, não. Tem muito mais, tem todos os municípios aqui da região, e é uma região toda, além da agricultura, que é importante, e também para o consumo humano. E a água, eu acho que a barragem é um reservatório de água e também é para contenção das cheias, e é uma obra importante. E na minha opinião, isso aí já devia ter acontecido há muitos anos, e infelizmente a gente tem que estar aqui falando dessa barragem, e eu diria assim, é lamentável que isso tenha acontecido, eu diria assim, até um ato de irresponsabilidade, e que se joga muito para cima do meio ambiente. Eu não sei se é tudo isso também, mas que eu acho que tem que prevalecer aquilo que é importante para uma região, e que eu acho que o meio ambiente também tem que entender. E eu acho que é força política, vontade política que nós temos que colocar acima de tudo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, só para mim colaborar com o vereador, a gente sabe que o governador estava lá na parte da manhã, né? Justamente para tentar inverter essa situação que já é quase caótica, né? Dependemos dessa licença, como todo mundo sabe, todo mundo estava nessa reunião, até dia 30 de junho. E a gente pôde perceber que o secretário Vinícius lá nos expôs as falhas desse projeto do governo para com essa obra, né? As falhas de informações, as informações cruciais que se deixou de se passar para esse projeto, para o PAC, para esse projeto ir para frente. Uma das informações era que esse Vinícius, o secretário, ele nem sabia que essas indenizações tinham sido feitas. 19 milhões de reais que o governo já desembolsou e indenizou aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas... através da Casan, né, vereador? Diga, sim, mas todo mundo sabe, né? A Casan é um exatamente, órgão do governo. Que é um órgão do governo. É um órgão do governo. Então o dinheiro saiu do governo. Mas essa informação não é que foi omitida, ela simplesmente não foi passada. 19 milhões que saiu dos cofres do governo, da Casan, e foi indenizado. Algumas pessoas receberam, outras estão brigando na justiça, outras estão querendo voltar para o terreno. Então, assim, o que a gente percebeu é que o governo houve um descaso, grave com relação a essa obra. Uma obra importante, como o senhor falou ali. E agora estão tentando reverter, porque viram o problema que causaram. Agora eles estão tendo a percepção do que realmente eles causaram à nossa região. Está todo mundo trabalhando com projetos hídricos aí, Brasil afora, com a falta d'água. E os recursos, a gente sabe, como o ministro lá falou, que estão sendo... As únicas coisas que estão sendo feitas hoje são preparativos para a Olimpíada do ano que vem. O resto está sendo cortado. Não tem verba.
Então, é como o senhor falou, eu apoio que a gente tem que ficar em cima realmente. Ele nos mostrou os caminhos, né, vereador Edson? Os ministérios que a gente tem que ir, os outros 2 órgãos que a gente tem que ir, nós temos que bater em cima. Não vejo a necessidade de todos os vereadores ir para Brasília. Eu acho que é um custo desnecessário. Mas com vereadores pontuais que vão lá para realmente saber os caminhos que tem que tomar para esse pessoal perceber que realmente a gente está interessado nessa situação e que quer resolver. Tá? Que saia realmente do papel. E a gente sabe que se até dia 30 de junho essa licença não acontecer, esse programa sai do PAC, sai das prioridades do governo, aí vai ser difícil da gente retomar. Torço para que dê certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, se o senhor me permite, e como todos têm a oportunidade de vivenciar no dia a dia, através dos noticiários, a gente sentiu lá um clima de desconfiança, um clima de insatisfação. Eu diria assim, o país, infelizmente, está mergulhado numa corrupção, e onde o recurso que teria que ser aplicado, vocês sabem que os recursos que foram desviados só da Petrobras, isso daria para construir muitas e muitas barragens. Então isso deixa a gente indignado, e o que se vê lá é deputados, são os senadores, num clima de desconfiança entre eles mesmos. Então o país, eu diria assim, vive um período de instabilidade econômica, e principalmente agravado pela corrupção que se instalou nesse país. E eu diria que não é só Petrobras, eu acho que tem muita coisa ainda que está debaixo do tapete, e que se realmente vier à tona, vou te contar, né? Eu não sei o que nós vamos nem o que nós vamos ter que dizer, não tem adjetivo que a gente possa encontrar para tudo que está acontecendo no país. Um país que tem um potencial, uma riqueza que eu diria, nós temos tudo, mas infelizmente não temos nada ao mesmo tempo. Então é revoltante a situação que nós encontramos lá em Brasília. Pois não, senhor presidente? Tá bom. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador Albino Justo. Convido a fazer uso da tribuna o vereador Lindomar Baez. Quero cumprimentar o presidente da Casa, Ézio Simon, secretário Osvaldo, vereadores, vereadora, ex-vereador e secretário Juruna, o Joca, né? Autoridades, ouvintes da Rádio Migrantes, e a todos, muito boa noite. Eu não quero nem comentar o que foi comentado até agora, porque eu começo a virar num bicho, né? Então nem falo mais nada. Depois o que eu ouvi lá na secretaria, eu prefiro não comentar nada, para não dizer mais besteira. Mas temos outra bomba, que é a greve dos professores, também em Santa Catarina. Gente, não é possível. No ano passado já aconteceu isso, em outros anos, e vem acontecendo. E agora de novo. E vários dias nessa situação. Que vergonha dos governos que temos hoje. Não só em Santa Catarina, não. Em outros estados e principalmente na nação. Todos os anos sabe-se que no início do ano, nessa época, há reajuste de salário. Eu não vejo por que o governo não começa essa negociação antes e deixa para que venha a chegar ao ponto de greve. E quando se inicia uma greve, é bem mais difícil a negociação, porque começa a esquentar os ânimos e aí a coisa fica mais difícil. Preocupante, pois o governo é que deveria começar bem antes as negociações. E não é isso que acontece. Meus amigos, a situação não tá nada boa. Penso que o culpado não é o professor.
não é o professor. O culpado é o governo. É ele que tem o dever de solucionar esses problemas. É ele que tem a caneta na mão. É ele que sabe que tem que pagar. É ele que sabe que é o dever dele e o professor tem o seu direito. Não é possível que continue dessa forma. E vejam bem, pais responsáveis por as crianças. Quem está lá na sala de aula é o professor. Todos os dias. Está lá, lado a lado do seu filho. Lado a lado dos nossos netos. Não é o governador. Não é o governador. É o professor. Portanto, pais, olhem com carinho para esses professores. Muitos deles já vêm deixando a profissão por essa miséria que ganham. Ingressam em outras profissões. Vergonhosamente. Ao invés de termos professores valorizados, temos esses professores aí estressados, com problemas até de saúde, problemas financeiros, problemas de todas as espécies, com a escola caindo aos pedaços, que é uma vergonha, e muitas delas. E o governo, às vezes, ainda tenta colocar a culpa no professor, que é o professor que é o responsável pela greve. Não, senhor, o responsável é esse governo que está aí. Gente, dessa forma nunca chegaremos a um país de primeiro mundo. Jamais dessa maneira, conforme estão fazendo com os professores, chegaremos a algum lugar. Até que não aprendamos a valorizar o professor, esqueça Brasil, país de primeiro mundo. Essa é a verdade. Meus amigos, até um outro dia. Obrigado, vereador, por suas palavras. Eu também, como digo, meu companheiro Lindomar, também nem vou falar porque eu me conheço e eu sei que eu vou dar nome às pessoas aqui que muita gente não vai gostar. Mas como as pessoas me conhecem, sabem que eu vou dar o nome. O prazo lá, neguinho, até dia 30 de junho, se não ser resolvido, eu vou dar os nomes aqui. Um por um, doer quem doer. Tem gente do teu partido, neguinho, tem do meu, tá? Agora, o que fizeram com nós foi uma falta de respeito, a gente vai dar o nome. Eu só sei dizer uma coisa, que eu lembro de cabeça. 1990, o prefeito era Heriberto. Ele pegou 50, e foi quando iniciou, 52 agricultores, se não me falha a memória, o Brino era vereador. Não sei se o Edson, o Vanor pode me dizer. Talvez o ex-prefeito Brino, acho que até era presidente da Câmara na época, que foi a Brasília junto. Então, para ver que faz 25 anos isso que começou, tá? Então, isso aí é uma vergonha, só tem isso para dizer. Outro dia a gente vai dar os nomes aqui, com certeza. Quero agradecer a presença aqui do secretário de Obras, o Juruna, a imprensa, o Lalo, o Joquinha, o grande lutador pelo nosso rodeio que vai ter aí, a nossa secretária de Ciência Social, a Adriana, nossa advogada, e aos nossos vereadores. Fiquem os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária logo em seguida dessa sessão para apreciação do projeto de lei número 10/2015. Logo em seguida daremos início à sessão.